sempre canalha, sempre barraqueira, sempre cheia de ódio, sempre fofoqueiro, fofoqueira, sempre mentiroso, mentirosa, sempre alimentando ódio e não amor, sempre preconceituoso, preconceituosa, sempre fóbicos daqueles que sejam diferentes de vocês, sempre. Como, por exemplo, ontem eu estava vendo com a Adriana um documentário que todo mundo, todo cristão deveria ver. Onde eu assisti aqui no canal Brasil, na Sky, e chamado Fé e Fúria. Quem nunca viu deveria ver o quanto antes. Fé e Fúria. Documentário sem comentários. São as pessoas falando. Umas falando de como veem a ação das outras. São evangélicos descendo o pau nos cultos afro e são as mães de santo e os pais de santo, o babalalaô, como meu amigo Ivani dos Santos, dando as suas opiniões. Aí o choque. Os crentes parecem os bruxos, parecem os feiticeiros raivosos, cheios de ódio. E os que são de cultos afro, cheios de antropologia, de filosofia, de educação, de pensamento acadêmico, de boa atitude, dizendo a gente não consegue compreender. Já buscamos até diálogo para dizer não, nós nunca nos metemos na vida de ninguém, deixem só a gente ficar aqui no nosso culto. E o diagnóstico de todos eles é que essa brutalidade começou de fato com a Igreja Universal, aí por volta de 88, 89, quando Macedo deu ordens explícitas para que as igrejas universais invadissem galpões de macumba, de umbanda, de candomblé, de qualquer culto de origem ou de ascendência ou de conexão afro, e quebrassem tudo e saíssem no pau. Eu me lembro, eu estava morando na Califórnia e recebia os jornais do Brasil todos os dias e me agoniava de ver, digo, meu Deus, isso começou do dia para a noite, se alastrou, virou caso público de polícia. 88, 89 e 90, horroroso. E esse pessoal lúcido dos cultos afro, dizendo foi daquela época para cá, e os nossos maiores perseguidores são eles, e os outros aprenderam com eles a fazer a mesma coisa. Todos os outros neopentecostais, especialmente, têm uma vontade enorme de invadir, de quebrar tudo aqui. E às vezes eles invadem à noite e quebram. E depois que se juntaram com o tráfico de drogas, que passaram a lavar dinheiro para o tráfico, e é uma profecia que eu fiz há 40 anos, 35 anos no máximo, sentado com o André Fernandes e o Marcinho VP, traficante do Morro Dona Marta, que já está morto. Tem um livro que o Caco Barcelos escreveu sobre ele chamado... como é o nome do livro, meu Deus? Não é Desaforado, é uma coisa assim o nome do livro. Eu li o livro e conheço tudo daquela história daquele livro. E Abusado, é uma coisa assim o nome do livro. Vai acabar virando documentário e filme, porque é um livro muito bem escrito e totalmente histórico. Então, eu ouvindo e conversando com o Marcinho VP, eu desci o Morro Dona Marta com a convicção de que iria chegar o dia em que os traficantes iriam se unir aos grupos evangélicos neopentecostais mais violentos que deles se aproximassem e mais corruptos. E não deu outra. Igreja séria tem dificuldade nessas comunidades. Agora, a igreja onde o pastor chega com aqueles maneirismos de bandido e começa a levar uma conversa não só com traficantes, mas com milicianos também,
e vai se oferecendo para facilitar as coisas, acaba lavando dinheiro, fica com um percentual, devolve outro, bota em contas que eles mandam que seja depositado, como toda lavagem de dinheiro acontece. E são seres do mal. Eu nunca pensei que a profecia dos cultos afro fosse ser tão bíblica, pertinente, neotestamentária e parecida com o Evangelho, como eu ouvi ontem e tenho ouvido no curso dos últimos anos. E a dos evangélicos, tudo que dizem, tão parecido com o que se dizia nos cultos de feitiçaria, de magia negra, de desejos do mal, de provocação de violência. Houve uma inversão total de tudo. E eu e a Adriana vendo aquilo, quando acabou, ela falou: eu perdi o sono. Eu já sei disso tudo, mas assisti os próprios caras falando, de dentro da igreja, sem nenhuma vergonha do mal que fazem, e levando essa multidão para o engano. Que coisa horrorosa! Pois bem, o que nós vemos no Brasil é uma proliferação de evangélicos sem nenhum fruto digno de arrependimento. O arrependimento que eles dizem: não, eu dançava, eu ia para o baile funk, não vou mais. Eu fumava maconha, não fumo mais. Eu cheirava pó, não cheiro mais. Eu bebia, não bebo mais. É tudo coisa exterior, coisas que entram pela boca. Mas eles não cuidam das coisas que saem do coração, conforme Jesus diz em Marcos 7, que são as que contaminam o ser. Pior do que cocaína é o ódio. Cocaína é brincadeira, perto do ódio que sai, que exala. O drogado viciado é uma vítima que precisa de ajuda de saúde pública. Todos os usuários, os traficantes precisam de educação, de emprego. A maioria deles nasceu sem alternativa. Já nasceram em famílias de gerentes de tráfico, foram herdeiros nessa dinastia perversa. E aí os policiais, que ontem eu aprendi, eu conheci a vida inteira a banda podre da polícia. Ontem eu comecei a ver que hoje em dia os que são oprimidos pela polícia nesses lugares, nas comunidades e nas favelas, são chamados hoje em dia de banda gospel da polícia. Banda gospel. De tão perversa, a maioria deles é evangélico, protegem os traficantes que se declaram evangélicos, que também protegem a polícia gospel e que se unem aqui e ali para destruírem um outro grupo de traficantes que não fez a mesma escolha gospel. De modo que tanto faz quem você seja, basta escolher o lado gospel da existência, que polícia e bandido se tornam um só, miliciano e polícia se tornam um só, traficantes e milicianos se unem para um trabalho comum. Por quê? Porque não produziu o que eles ouviram, não converteu quem pregou, não converteu quem ouviu, não converte ninguém, só faz produzir torcidas organizadas, ideologicamente preparadas para a dominação perversa de qualquer ditador populista. É só isso. O terreno está semeado para o que de pior possa vir, em todos os sentidos, em todos os cenários.